Olá, você começa a acompanhar agora o resultado de um desafio que durou 72 horas. Envolveu cineastas experientes e iniciantes. Imagina, em apenas 3 dias, produzir um curta-metragem de até 6 minutos. Pela primeira vez, este modelo de gincana aconteceu no Brasil e teve regras surpreendentes. Uma delas, usar um carretel e um fio em alguma cena do filme. Outra exigência que tirou muita gente da competição, pontualidade. Nada de ultrapassar 1 segundo do tempo previsto sequer. Desse jeito original, foi idealizado o 72 Horas Rio Festival de Filmes 2014. Você acompanha tudo o que aconteceu na primeira edição deste evento, que invadiu a zona portuária do Rio, a partir de agora aqui pelo Canal Futura. Aqui no estúdio tem um sobrevivente desta batalha, o Cristiano Vicente, um dos idealizadores do evento, que vai contar os detalhes dos bastidores, falar da formação das equipes, das regras e da escolha dos locais de filmagem. A gente conta também com a participação do historiador Milton Teixeira. E também tem aqui no estúdio a Adria Sandrade, que é diretora de um dos filmes do festival. Nós vamos ter 4 programas sobre o 72 Horas Rio Festival de Filmes, de hoje até quinta, sempre às 9 horas da noite. Este encontro está marcado. No domingo terá a reprise do último programa, que destaca sempre os filmes premiados. Então hoje a gente vai exibir aqui 5 curtas entregues dentro das 72 horas. Porque afinal, né, Cristiano, ninguém podia entregar 1 segundo, é isso mesmo? Tanto rigor? Por quê? É porque queríamos que a gente tivesse um prazo. Elas teriam um começo e um fim para entregar. Elas poderiam entregar antes, mas não poderiam ultrapassar. Era um limite estabelecido, né, dentro desse festival. Era o diferencial. Né? Em outros festivais você faz o filme e entrega depois, quando quiser. Esse não. Isso daria emoção, né? As pessoas elas ficariam pensando, né, que teriam um prazo para terminar e para entregar. A ideia era essa. E todas as etapas? Sim. Produção, era roteiro, filmar, trilha? Então, eles tinham que filmar, fazer o roteiro e editar nesse prazo. Eles podiam entregar antes, mas no prazo não podia passar 1 segundo. A Adria foi diretora, foi vítima desse rigor todo, né? Explica pra gente como é que foi isso. Muita bateção de cabeça, como se diz aí no popular? Muita. Mas assim, eu estava com um grupo, né, de amigos, na verdade, que eles tinham bastante experiência, né? Por exemplo, Edinho Alves, ele já está no cinema desde a década de 70, né, como gaffer e tal. E aí ele queria formar um núcleo comigo para a gente já direcionar trabalhos na área de cinema. Na verdade, foi a partir desse projeto, né, essa experiência, ter participado do 72 Horas, que está surgindo um núcleo para trabalhar. Porque todos eles têm muita experiência, né, todos que estavam envolvidos, né. Então, assim, o mais complicado para poder realizar foi porque nós fizemos tudo em 72 horas. Nós poderíamos ter pensado antes no roteiro e tudo mais, mas não, a gente fez em 72 horas mesmo, a partir da quinta-feira mesmo. Isso. Que estivemos aí. Por exemplo, a roteirista, nós fomos para uma base e a partir dali ela desenvolveu o roteiro para no outro dia já começar a pensar na produção. Eu não sabia o que ela ia fazer, aí que tá. Eu penso que nós poderíamos até pensar numa ideia, até já mobilizar um roteiro antes até, mesmo tendo os 2 elementos que tinha que colocar, um carretel e a palavra tal. Mas nós fizemos em 72 horas mesmo. Em tudo, pensar. Falamos com alguns amigos que são atores, como é que vocês podem, se caso for o perfil tal. Então foi tudo feito em 72 horas. Na verdade, o grupo, ninguém dormiu. Assim, o que dormiu, Daqui a pouco a gente fala mais, né, sobre esses bastidores, porque a gente vai mostrar o filme da Adria aqui também, né? Eu queria aproveitar porque, assim, basicamente, né, 80%, essa era a regra, né, das filmagens deveriam ser feitas ali na zona portuária do Rio de Janeiro, que é uma região que está sendo revitalizada, né? E por isso a gente tem Milton Teixeira aqui com a gente, um professor, né, que estava nos dando aulas aqui sobre essa região. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância de trazer também esse foco, né? Quer dizer, mostrar essa expressão, essa realidade ali daquele local. Eu acho esse festival extremamente importante porque aquela região foi uma grande produtora de cultura no passado. Não fosse a zona portuária
e ao seu entorno, que antigamente chamava-se Pequena África, provavelmente estaríamos dançando valsa hoje. Praticamente a música brasileira toda foi gerada ali, o samba, o choro, a dança de salão, a dança de gafieira, as escolas de samba surgem por ali. O primeiro terreiro de candomblé que nós tivemos foi por aquelas bandas. Então, foi uma área extremamente rica, uma área de produção cultural intensa. E uma área muito sofrida da cidade, né? A zona portuária começou como uma espécie de lixeira da cidade, porque lá eram jogados todos os serviços que os nobres não queriam ver no Largo do Paço, nas áreas nobres da cidade, cargas pesadas, a chegada de escravos africanos, doentes. Então aquilo tudo foi removido para aquela área, que era distante dos casarões ricos da burguesia colonial, ficava ali naquele canto. E isso foi num crescendo a tal ponto que, quando chega a corte portuguesa, aqui só tinha gente de nariz em pé, o Dom João manda remover toda a atividade portuária para lá a partir de 1815. Portanto, quem definiu que ali seria o porto da cidade, o porto atual, foi Dom João VI, em 1815. E dali houve uma evolução lenta e gradual daquela área, e é interessante como se tornou um foco de resistência cultural. Enquanto que o resto da cidade se modernizava, aquilo se mantinha intocado. No início do século XX, quando Oswaldo Cruz disse que ia acabar com aquilo ali, ia remover todos os pobres dos morros, houve a revolta da vacina, né? Que na verdade não foi uma revolta contra a vacina, foi uma revolta contra o governo, contra as arbitrariedades do governo. Na época não se respeitava o direito individual, as pessoas invadiam as casas dos pobres, faziam o que queriam e bem entendiam. Então, pela primeira vez, um trecho da cidade se armou dos pés à cabeça e resistiu durante 2 semanas. Foi uma coisa assim que está a merecer um longa-metragem. Realmente foi algo assim excepcional. Já na época era considerada a maior revolta que existiu. O povo carioca era tido como cordeiro, como um povo ordeiro, um povo que obedecia, carneiro de batalhão, o governo mandava, obedecia, e ali mostrou-se que não é bem assim que as coisas aconteciam, né? Cristiano, mas para um longa-metragem teria que ter um tempo maior, né? 72 horas não tem como. Não. Com certeza. Já estão sendo rodados, já foram rodados vários longas. E a ideia de você ter... e foram 45 equipes que chegaram no dia para encarar esse desafio. E eu acho que a visão de 507 pessoas, que foi o número de pessoas de todas as equipes, acho que foi muito bom, porque você tem diversas visões. Um longa você tem um diretor, né, que direciona. Então, foram 39 filmes concluídos, então temos 39 visões sobre a zona portuária. E eu queria ouvir de você, por que a escolha pela zona portuária? Então, o professor aqui, né, ele falou muito sobre essa questão histórica da região. E agora eu moro lá, né, há quase 2 anos, e estou vendo, né, o que ainda tem dessa riqueza das pessoas lá e dessa história. Então, acho que, através desses produtores, a gente conseguiu, né, mostrar um pouco sobre essas histórias da região. Os moradores se envolveram diretamente, né? Muitos deles foram atores, inclusive, dos filmes. No seu caso, como foi? Então, uma atriz que ela mora lá, que é a Bruna Montenegro, né? E, na verdade, nós utilizamos não atores para poder atuar, porque pedimos o apoio das suas casas, porque no roteiro tinha que ter cenas feitas nos casarões, né? De lá da zona. E aí nós aproveitamos o próprio morador para atuar. Foi uma boa experiência? Foi uma boa experiência porque, além deles atuarem com muita naturalidade, eles assim têm um físico muito expressivo e muito interessante. Sabe, assim, de não ser o ator, você vê que é um tipo realmente que faz parte da zona portuária, sabe? Essa identidade. Assim, você via que tinha influência indígena, né? Uma mistura do negro com branco, indígena, assim, pessoas muito interessantes para aparecerem num filme, né?
Bacana. Eu imagino que quem está em casa está doido para já assistir o resultado, né, dessa mistura, o que aconteceu. Então a gente vai começar aí a mostrar um pouquinho desse resultado do festival, né? A gente vai assistir agora Que a Saudade Se Faz Tarde, que é um curta com um sotaque português de Portugal, né, que leva a um passeio pelo espaço da zona portuária. Reparem que o curta apresenta um novo perfil dos moradores que estão chegando lá na região. Vamos ver então o que está circulando lá nesta área. Meu querido neto, há já algum tempo que não te escrevo. Por aqui tudo vai bem. E Lisboa, como está? Gostei muito da ideia para o filme que me enviaste. Não pares de escrever. Fico feliz por teres escolhido o caminho de contador de histórias. O importante é que sejas bom no que fizeres, porque quem é bom no que faz, está bem. Eu próprio tenho de trabalhar as minhas coisas. São apenas notas sobre a vida do bairro. Não posso evitar ser inspirado por ele. Um dia és por ti mesmo. Vai lá em cima, no alto de novo. Tá. Obrigado. Nada. Querido Pedro, lembras-te de quando fizeram as obras em Lisboa para a Expo 98? Agora foi a vez do Rio se transformar. A zona portuária tornou-se num canteiro de obras. Tudo está a mudar. Da minha casa dá para ver um grande viaduto que dizem vai ser destruído. Eu duvido, mas é o que dizem. Tem uma mudança, pois o bairro me é precioso. Por maior que seja a cidade, aqui as pessoas ainda tomam conta umas das outras. Muitos dos vizinhos foram embora, mas têm chegado alguns jovens, muitos deles artistas. Neles deposito a minha esperança em que saibam cuidar deste lugar. O caminho da vanguarda não se pode esquecer por onde passou. Neto querido, quando me vens visitar? Seria para mim uma grande alegria ver-te e mostrar-te a minha vida. Tenho escrito sobre a Pedra do Sal, onde ontem chegavam e se vendiam os escravos, e hoje se toca e dança samba ao som do pandeiro do João da Baiana. Sobre a Dona Duda, que passa o dia a sorrir à janela. O tempero do feijão na tasca do Geraldo. O arroz doce na casa da frente, tal e qual o português. E a luz de Nossa Senhora da Conceição, a padroeira do bairro. A semana passada houve uma festa em sua homenagem. Infelizmente eu não pude seguir a procissão devido a um ligeiro indispor. Acho que são as obras que não me têm deixado dormir. Mas vi o tapete de flores que estava magnífico. Enfim, Pedro, há mais uma pessoa de quem te devo falar. Dona Iraci? A Dona Iraci, uma vizinha minha de quem me tornei próximo. Passamos as tardes juntos. Eu vejo-a trabalhar enquanto escrevinha as minhas notas. Ela ajuda-me a tecer as histórias que vamos partilhando. Desejo muito que a conheças um dia. Espero que estejas bem, meu querido neto, e que quando possas me consigas fazer uma visita, pois tenho saudades tuas. Desejo-te toda a sorte do mundo. Um forte abraço do teu avô.
Bom, bacana, né, esse filme. Ele tem certeza. uma nostalgia, né, bacana. E aí eu queria até perguntar para você, Milton Teixeira, a relação dos moradores com a Pedra do Sal mudou de uns anos para cá? Quer dizer, ele também faz um retrato aí, né, tenta mostrar um pouco esse distanciamento. Mesmo o local sendo um foco de resistência cultural, sempre há mudanças, evoluções e tudo mais. O que chama a atenção, o que o filme mostra muito bem, é como o carioca desconhece essa área. Quando você sobe o Morro da Conceição, parece que saiu da cidade do Rio de Janeiro, que você está num arraial do interior. Nós temos uma visão estereotipada pela mídia marrom dos morros do Rio de Janeiro, e ali é um morro com casas do século XVIII, XIX, início do século XX, e uma presença muito grande da colônia lusitana, porque eles vieram para cá para substituir os escravos que, depois de 1850, foram para as fazendas de café, então não tinha ninguém para carregar os sacos de café no porto, então vieram para cá levas e levas de lusitanos, estabeleceram-se no Morro da Conceição, por isso que ele tem uma certa aparência de alfama, de uma coisa assim. E Olavo Bilac, em 1907, já dizia isso. Enquanto que lá embaixo a cidade refúgio, a Avenida Central, bondes, não sei o quê, a cidade feérica, moderna e tudo mais, o Morro da Conceição se mantém incólume, intacto. Isso em 1907. 107 anos depois, você tem a mesma visão. É um rio diferente. É um rio que manteve as suas características, que manteve uma tradição cultural. Quanto à Pedra do Sal, especificamente, ela, na verdade, deveria se chamar muito mais Pedra do Açúcar. Ela era chamada Pedra da Prainha no período colonial, porque ela era uma pedra enorme, metade da pedra está hoje debaixo do prédio do INEA, é uma grande rocha, e ali perto era feito o embarque do sal para o Rio de Janeiro, que vinha de Portugal. Nós não podíamos explorar o nosso sal, havia uma proibição lusitana. Depois da independência, passou a ser o contrário, passou a ser exportado por ali o café e o açúcar. Então, mas nem por isso a pedra mudou de nome, a Pedra do Café ou a Pedra do Açúcar. Agora, muito mais importante que isso foi o valor da Pedra do Sal para a música popular brasileira. Primeiro que, com a substituição dos negros, vieram os baianos para cá, a partir de 1870, e eles trouxeram uma festividade chamada Rancho, que era uma festividade natalina, e que ocorria, que era a chegada dos Reis Magos, a manjedoura de Cristo. E surgiu o primeiro rancho, que era o Dois de Ouros, depois veio um grupo rival, o Dois de Paus. Como não havia espaço na Pedra do Sal para os dois ranchos desfilarem, então o Dois de Paus passou a desfilar no Carnaval. E surgiu ali o rancho carnavalesco. Então, e o rancho carnavalesco tinha uma composição que lembra muito certa organização que nós conhecemos. Você tinha a porta-estandarte, tinha o mestre-sala, tinha a ala das baianas, tinha as pastoras, que seriam hoje as passistas, só não tinha o samba porque ela não tinha sido inventado, mas era era até uma música meio estrela d'alva no céu de espota. Linda, mas você não imagina isso no sambódromo. E depois disso, após 1944, quando se arrasa com a Praça 11, o Getúlio Vargas faz ali um trabalho meio nazifascista, né? Remove as classes que não queriam que manchassem a cidade do Rio de Janeiro, removem os negros, removem os judeus, removem os ciganos que moravam ali em torno da Praça 11, os negros vão para o morro, e como era proibido ter bar na favela, né, eles vão para o Morro da Conceição e ali na Pedra do Sal continuam com as rodas de samba. Então vai ter essa segunda... Como tem até hoje, Como tem até hoje, segunda né? e sexta. Toda segunda e sexta. Você frequenta lá, Cristiano? Há mais de 7 anos. Primeiro era só na segunda-feira e era muito bom porque ainda você podia dançar. Hoje está super lotado, né? Porque tem uma presença muito grande de estrangeiros e as pessoas estão descobrindo cada vez mais ali. De onde surgiu a ideia? Você falou dos estrangeiros aí, a gente sabe que o festival ele tem outras edições Sim. mundo afora, né? Sim, são mais de 700 edições. E como que ele veio para o Brasil? Então, eu fiquei sabendo desse festival, desse formato, né? Fazer um filme no Tempo Fest, que ocorre lá na Nova Zelândia. Então, lá ocorre há mais de 11 anos e ano passado foram mais de 10 mil pessoas e foram mais de 800 filmes. Então, lá na Nova Zelândia tem um perfil de famílias, de estudantes
e de profissionais que estão em Avatar, esses filmes, grandes filmes, né? No mesmo tempo? Todo mundo participa. 72 horas? Não, 48 horas. Ah, Né? Lá e por que a um pouco mais... diferença? Então, lá existem festivais de 48 horas e festivais de 72 horas, né? Mas o festival que me inspirou foi o de 48 horas. E aqui tivemos que fazer adaptações, né? Porque não dá para encaixar um projeto de um país, né, aqui no Brasil, exatamente como ele é lá. Então, tivemos vários, como incentivo que participassem moradores, delimitamos uma área, né? Então, tivemos que fazer adaptações. Permitimos que se inscrevesse um produtor e aí as equipes fossem crescendo ao longo de um determinado tempo. Então, tínhamos que ter flexibilidade porque estamos no Brasil, né? Então, assim, na Nova Zelândia... Era um feriadão, né? Vale lembrar, um feriadão de maio. Tivemos sorte de escolher um feriadão, foi muito bom. E, assim, na Nova Zelândia tem esse perfil que é muito popular e aberto a todos. E, assim, queremos que esse festival aqui no Brasil, como nós fizemos, seja nesse perfil, que todo mundo possa participar, né? E o filme vai sair conforme as habilidades dela, que ela tenha vontade e ela comece a praticar. A ideia é essa, né? Que você comece a praticar. E aí você vai chegar num nível... Né? Tá treinando esse olhar, né? Isso, acho que o Rio de Janeiro está passando por um período muito bom. Tem muitas pessoas que estão passando pelas escolas de cinema, de audiovisual, né? Tem um incentivo, tem bastante incentivo. Então, acho que a gente já está num momento bom para um festival como esse. Eu não arriscamos 48 porque eu acho que seria um pouco chocante, né? 72 já foi muito eletrizante para muitas pessoas. Mas eu acho que foi uma boa ideia a gente fazermos 72. Adria, um desafio de 48 horas. Você teria entrado? Sim. Também? Sim. Mas você tinha ideia do trabalho que isso ia dar? Porque em 72 vocês foram à exaustão, né? A equipe toda ficou cansadíssima, quase não dormiu, né? Você estava contando sobre isso antes. Exatamente. Mesmo que fosse 48 horas, acho que nós entraríamos sim. Aí teria que ser um roteiro também menor. Até porque o nosso roteiro, eu achei ele muito complexo para ser feito em 72 horas, né? Ele tinha que ser feito... ter sido uma semana de filmagem, na verdade. Teria que ter uma adaptação, enxugar mais, tudo mais. Embora que seja um roteiro muito bom, mas era um roteiro para ser feito em outro momento, né? Mas não tinha como pensar um outro roteiro. Foi o que surgiu naquele momento, era o que a gente tinha que abraçar e filmar, né? Sim, e àquelas alturas também não dava para mudar roteiro e roteirista e tudo mais. Vamos assistir mais um filme, então. Esse segundo curta que a gente vai assistir, ele é basicamente assim mais musical em relação a esse primeiro que você viu. Tem o foco nos cantos, né? Nos cantos que ecoam lá pelas ruas da zona portuária. Então vamos acompanhar, chama Recantos.
vidas passadas da mãe de verdade, vidas passadas da mãe agora, tempo passou, os orixás são 7, e o tempo passou, os orixás são 7. Seu nome, minha oração, pedindo a Nossa Senhora saúde, paz, proteção. E quando o dia amanhece, renova a Deus minha prece, pedindo por Nossa Senhora a glória que ela merece. E quando o dia amanhece, renova a Deus minha prece, pedindo por Nossa Senhora a glória que ela merece. Nossa Senhora do Morro da Conceição, iluminai meu caminho, guiai o meu coração. Todas as noites eu rezo seu nome, minha oração, rogando a Nossa Senhora saúde, paz, proteção. E quando o dia amanhece, renova a Deus minha prece, pedindo por Nossa Senhora a glória que ela merece. Obogure Itanaji, Obogure Itanaji, Guaxantie, 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 Guaxantie. Alakajana Masicheneba, Alakajana Masicheneba. Rotuliope, Omi pretoma britito aimi. Rotuliope, Omi pretoma britito aimi. Rotuliope, Omi pretoma britito aimi. Professor Milton Teixeira, muito sincretismo aí, né? Tem religiões, tem um pouco de catolicismo, um pouco de afro-brasileiro. Com certeza, e o filme também toca num outro aspecto que eu já tinha falado, que é a riqueza musical, artística dessa área. Se você pensar que ali vai surgir, literalmente, ali vai surgir o choro, há quase 200 anos atrás, o lundu, o choro moderno, o samba, o machixe, o antepassado do samba, a dança de salão, a dança de capoeira, os clubes de dança, que hoje nós chamamos de gafieira, surgem ali, literalmente, né? Então, dá uma ideia da riqueza daquela área, que era fruto de diversos povos que foram levados para lá ou pela força ou pela carência, pela necessidade, porque eram áreas baratas. Os ex-escravos, os portugueses, os baianos. Então, você vê um pouco dessa mistura ali.
na região do Morro da Conceição, da Providência, dali de arredores. E isso, hoje em dia, não é muito enfatizado. Uma das vantagens desses filmes é exatamente mostrar essa riqueza. Procura-se fazer grandes obras ali, obras até necessárias, importantes, de infraestrutura, mas eu não vi assim nenhum projeto de recuperação da cultura popular daquele local. E eu fico feliz de ver essas produções captando exatamente essa mensagem. Né? As que coisas acaba virando ali um documento, resistem, um registro, né? também dessa história. Lá as né? coisas resistem a tudo. É como se fosse o Cais do Valongo arrebentando o asfalto e aparecendo ao mundo para dizer, olha, nós chegamos aqui assim e vamos continuar. Então, desafiando as obras de demolição que iam ser feitas ali e que iam ser executadas. Então, é muito engraçado. Hoje, a Prefeitura coloca uma exposição sobre o Porto do Futuro ao lado do Cais do Valongo, como uma maneira de criar essa ponte cultural. Cristiano, essa ponte cultural, inclusive, que aí, claro, foi uma... você, como organizador do festival, acabou trazendo à tona, né? E uma coisa, um elemento aí que se vê, na verdade são dois elementos que se vê, que acabam costurando todas as produções que foram feitas como um elemento criativo, né? É o carretel de linha e agora nesse segundo curta a gente já pode perceber que é a tal frase, o caminho da vanguarda, né? Por que esses elementos foram introduzidos no festival? Então, a ideia principal é que os filmes eles fossem feitos, né, garantisse que os filmes fossem feitos durante as 72 horas. Essa era a ideia básica. Mas começamos a pensar, né, em uma frase que pudesse ser introduzida de modo que não fosse uma camisa de força para as produções também. Né? Então, a ideia básica foi essa. Né, quando definimos a frase e o objeto. E as pessoas podiam brincar de diversas maneiras, né? Era só um temperinho. E algumas pessoas, sim, pensaram, é uma camisa de força, mas não é, elas podiam fazer qualquer coisa com... Né? Quando falamos do objeto, né, que é um rolo de linha, não apresentamos um rolo de linha, nós simplesmente falamos. Porque a gente sabia, se a gente apresentasse um rolo de linha, as pessoas iam procurar aquele rolo de linha. Né? Então a gente pensou, não, vamos só falar. E aí muitas equipes, inclusive acho que na terça-feira, vai ter um filme que acho que foi para mim, foi a equipe que mais chegou no que a gente pensou, né? Vocês vão ver amanhã. Amanhã, 9 da noite começa, vai até 10 e assim, as pessoas vão poder ver. Deixa eu perguntar para a Adria, que a gente já está chegando ao finalzinho desse bloco, como é que foi para você usar esses elementos criativos aí, o carretel e a frase? Então, a roteirista, ela pensou na frase num formato que nós não tínhamos condições de realizar, na verdade. Infelizmente, mas foi um formato muito criativo. Só que nós tivemos um problema, porque nós tínhamos um apoio em todos os equipamentos para poder filmar e no dia anterior à realização, nós perdemos tudo. O apoio desistiu de nos ajudar e tudo mais. Então, nós nos vemos assim, sem ter como participar. E aí a gente pensou, como é que a gente vai fazer? A gente não tem mais nada. Aí a Mara Cecília falou, não, a gente faz até com celular. Aí eu falei, com celular, você faz longas e, enfim, celular. Aí eu falei, tudo bem. Mas aí nós resolvemos alugar uma câmera e aí participamos. E aí essa parte da palavra não podemos realizar porque a gente não tinha o equipamento de captação de áudio e tudo mais. Então a gente escolheu, decidiu uma outra solução no dia, na hora, para poder fazer, né? Que daqui a pouco a gente vai ver, isso, né? Exatamente. No próximo bloco. Quer falar alguma coisa, Cristiano? Então, quando a gente começou a buscar apoio para o projeto, algumas pessoas falaram, qual o tema do festival? Então, conforme o colega que falou, né, da região, a região é super rica. Então, pensamos, acho que não é necessário um tema, né? Eu acho que se a gente der um tema, a gente vai engessar, né? Como se diz. Vai perder muito. Então, permitimos que as pessoas viajassem em suas criações. Maravilha. Daqui a pouquinho a gente vai ver mais criações, então a gente vai para uma pausa rápida e na volta você vai conhecer a Mari Mel e também o filme O Caminho, da diretora Adria Sandrade,
que está aqui. No próximo bloco a gente já volta.